Meus amados, Pai seja convosco. Um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez. Eu quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para uma reflexão da palavra de Deus neste momento. Um assunto que é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que é casada com uma pessoa que não serve ao Senhor. Esse vídeo é exatamente para ajudar você, através da palavra de Deus, a como gerenciar esse tipo de relacionamento. Nós sabemos que é muito difícil quando o casal serve ao Senhor e o outro não serve. Sempre há conflitos, sempre há algum tipo de problemas. Louvado seja Deus por aqueles casais que vivem, que têm fé diferente, mas que não há conflito entre eles. Eu quero convidar você para nós meditarmos na palavra de Deus e poder compreender melhor sobre este assunto. E o tema desta mensagem é divisão espiritual no lar. Você vive esse tipo de relacionamento? Como se comportar dentro desse relacionamento? O que diz a palavra de Deus? Para isso eu quero usar como base um texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Deus em Corinto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo de número 16. Abra sua Bíblia e confira comigo este conselho do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, do versículo 12 ao versículo 16. Diz assim, o versículo 12: Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Agora eu quero convidar você para nós fazermos uma oração ao eterno Deus, para que Ele nos faça compreender esta palavra e para que também Ele possa ajudar você nessa compreensão e tratar deste assunto de uma forma sábia, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E o marido sábio também, ele edifica a sua casa. Maravilhoso Deus, Santo de Israel, Pai eterno, eu te peço neste momento, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia para a meditação desta palavra. Te pedimos, ó Pai, nos ajuda a compreender, nos ajuda a agirmos com sabedoria, a agirmos com entendimento diante de situações como essas. Pai de misericórdia, olha para esta pessoa, Senhor, que vai acompanhar este vídeo. Eu já quero, ó Pai, te pedir a tua bênção na vida desta pessoa, que ela venha a ser abençoada, abençoa o seu lar, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa seus filhos, Senhor. Que o Senhor possa entrar neste lar, levando a paz, levando a harmonia, levando o amor, Senhor. Que este lar seja um lugar de bênção, seja um lugar onde teu Espírito tenha prazer em habitar. Pai, muito obrigado, Senhor. Faz-nos entender esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe,
eu já quero convidar você para me ajudar nesse trabalho, dando o teu like, compartilhando esse vídeo, né? Você já vai estar nos ajudando para que esta mensagem ela possa alcançar mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, nós vamos estar sempre trazendo assuntos voltados para a família e certamente com embasamento bíblico. Eu quero contar com a tua ajuda, contar com o teu apoio. Te peço humildemente para que você possa fazer isso em nome do Senhor Jesus. Então, diante do texto que nós lemos, nós vamos tratar deste assunto que é de suma importância para o bem-estar da família. Nós sabemos que é da vontade de Deus que toda a família ela sirva ao Senhor. É maravilhoso quando um cristão ou uma cristã ela pode dizer, como disse certo homem de Deus: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um sonho de todo cristão, certamente, que ele e toda a sua casa possa servir ao Senhor. Mas nem sempre isso é possível. Talvez você tenha conhecido seu cônjuge e depois se converteu ao Evangelho, mas ele ou ela não se converteu. E há tempo que você vem orando para que aconteça este milagre, para que aconteça a conversão desta pessoa, mas ainda não aconteceu. Mas Deus tem com certeza interesse em salvar o teu cônjuge. Deus tem interesse em salvar os teus filhos. Deus tem interesse em salvar a tua casa. Como disse o apóstolo, aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, eu quero abordar com vocês sobre os conflitos que surgem quando um dos cônjuges converte-se e o outro não. E as implicações que tal mudança ocasiona na convivência do casal. Porque há uma mudança, né? Há um novo relacionamento. Sei que não é fácil quando esse tipo de relacionamento acontece. Ou até mesmo quando um dos cônjuges é de fé diferente. Mas pior ainda é quando esse cônjuge ele não serve ao Senhor. Então nós precisamos aprender a como nos comportar diante dessa situação. Eu quero ressaltar também com você que o plano de Deus é que a família toda sirva ao Senhor Jesus. Nessa perspectiva, o cônjuge que serve ao Senhor, ele precisa ter sabedoria para lidar com a situação. Ele precisa ver-se como o principal responsável pela evangelização dos membros de sua família. Então você que é o cristão, você que é responsável em evangelizar o teu filho, em evangelizar o teu marido ou a tua esposa. Então a responsabilidade maior neste relacionamento é daquele que serve ao Senhor. Você não pode esperar a mudança daquele que não serve ao Senhor, porque o exemplo tem que partir por aquele que já está servindo ao Senhor. Porque o teu cônjuge que não serve ao Senhor, ele deve observar através do teu comportamento, através das tuas atitudes, a mudança que Deus fez na tua vida. E certamente ele vai passar a crer em Jesus quando ele vê que realmente a sua vida ela foi mudada, ela foi transformada. Quando ele observar que você é uma nova criatura, certamente ele vai querer ser uma nova criatura. Agora imagine você como cristão dando um mau exemplo. Como é que você vai ganhar o seu cônjuge para Cristo? Então a responsabilidade dentro de um relacionamento cristão, quando o dos cônjuges não é cristão, é daquele que já aceitou Jesus
como o Senhor e Salvador em sua vida. Então, nós vamos, em primeiro lugar, abordar a convivência com o cônjuge descrente. Quando Deus criou o mundo, Ele declarou que tudo era bom. Mas existe uma coisa que Deus viu que não era bom. Isso, né? Você respondeu certo. Não era bom que o homem estivesse só. Por isso, Ele criou uma mulher que lhe fosse uma adjuntora, que lhe fosse uma auxiliadora. Então, sempre houve a necessidade de haver um companheirismo. Então, certamente você tomou essa decisão de servir a Deus, mas aí o teu esposo ou a tua mulher não tomou essa decisão. Como é que você vai trabalhar dentro desse relacionamento? Como é que você vai, então, se comportar? E claro que não faz parte do plano divino que nenhum casamento se dissolva, que haja o divórcio de forma alguma. Deus nos chamou para a paz. Seria importante que este casal ele vivesse em paz. Eu conheço várias irmãs da igreja cujos esposos não são cristãos, mas alguns não interferem na sua caminhada cristã. Porém, existem casos que há interferência. De qualquer forma, essa irmã se sente na responsabilidade de poder, né, levar este relacionamento adiante. Então, é obrigação dela fazer isso, né? Então, o apóstolo Paulo, ele fala acerca dessa triste realidade como iniciativa do descrente, né? Ou seja, se o descrente ele quiser apartar-se, diz aqui o texto que ele aparte-se, né? Porque nesse caso o irmão ou a irmã não foi chamado para a escravidão. Digamos que você serve a Deus, mas de repente o teu cônjuge, né, ele não serve a Deus, e por conta dessa fé ele resolve se afastar. Qual seria a sua decisão se o seu marido ou sua esposa lhe colocasse em escolher entre o seu relacionamento e servir a Deus? Qual seria a sua posição? Certamente, né, você ficaria numa situação difícil, diante de uma situação que exigiria uma decisão muito séria. Ou continuaria servindo a Cristo, ou continuaria com esta pessoa, né? Mas vamos orar a Deus, né, para que isso não aconteça, para que a gente possa resolver isso de forma pacífica, né? Todavia, o apóstolo Paulo, ele aconselha que se o cônjuge descrente não se opuser à fé do que aceitou o Senhor Jesus, então não deve o crente, em hipótese alguma, abandonar o seu cônjuge. Não pode partir de você, um cristão, né? Você vai ter que suportar esse relacionamento. Mesmo que esteja havendo incompatibilidade na fé, que você não esteja concordando com o teu cônjuge, mas não pode partir de você a decisão, né, de se apartar. Você deve permanecer com o teu cônjuge, de forma alguma. Quando Jesus ele fala que aquele que não deixar pai, mãe, irmã, irmãos, casa ou terra por minha causa, ele não está mandando ninguém abandonar sua família. O que ele está ensinando é que nossas famílias, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, nossa casa, nossa riqueza não pode ter um lugar maior em nossa vida do que ele. Em primeiro lugar, o reino de Deus, como está escrito, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E em várias partes Jesus vai falar dos evangelhos que aquele que não toma a decisão de renunciar a tudo quanto tem por causa de mim, não é digno de mim. Então nós precisamos, como disse o apóstolo, né, lá em Atos,
no capítulo 5, se não me foge a memória, versículo 29, que ele vai dizer assim: antes importa obedecermos a Deus do que aos homens. Então nós estamos para obedecer a Deus e não aos homens. Então, diante dessa realidade, esse cristão, ele tem que continuar com o seu cônjuge. A fim de garantir uma convivência pacífica, é imprescindível não entrar em conflito. Então, se você que é o cristão vive com uma pessoa que não é cristã com o teu cônjuge, você tem que evitar entrar em conflito com esta pessoa. Você tem que demonstrar a ela que você é uma nova criatura. Você tem que procurar ser uma pessoa pacífica. Você tem que procurar desenvolver os frutos do Espírito Santo. Dentre eles está o amor, o gozo, a paz, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Né? Diz o apóstolo que contra essas coisas não há lei. Então, ainda mais diz a palavra de Deus que no que depender de vós, tende paz com todos. Então, parte do cristão a decisão de viver em paz com o seu cônjuge. Louvado seja o nome do Senhor. Então, torne o seu dia a dia agradável. Mostre ao seu cônjuge que servir a Cristo transforma um dia ruim em uma noite tranquila. Se houver algum problema na igreja ou algo que não concorde, é prudente você não dividir tal assunto em casa, pois certamente seu cônjuge não compreenderá, podendo até mesmo desenvolver uma aversão pelas coisas de Deus. Então, como já dissemos, a convivência deve ser pacífica. Então você deve tomar muito cuidado com essa situação. Observemos ainda este conselho que Pedro dá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Eu quero ler aqui para você o conselho que o apóstolo Pedro dá. Semelhantemente, vós mulheres, sujeitai ao vosso marido, ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Esse conselho também vale para o homem. Então, se você é um cristão, ou você é uma cristã, que está vivendo um tipo deste relacionamento, então toma esta palavra para você. E certamente Deus ele vai te abençoar. Eu quero finalizar orando por você, para que Deus ele possa abençoar o teu casamento, abençoar o teu lar. Se você vive um conflito familiar por conta da divisão espiritual, eu quero orar por você. E eu quero que você creia. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Maravilhoso Deus, Santo de Israel, olha por esta pessoa, Senhor, que me acompanha através deste vídeo, que ouviu esta mensagem, que creu nesta palavra, que ela possa tomar isto como exemplo, Senhor, que ela possa tomar esta palavra, que ela venha agir com sabedoria dentro do seu casamento, Senhor. Olha por esse cônjuge que ainda não conhece a tua palavra, Senhor, ou quem sabe um dia te serviu, mas hoje está afastado, mas este teu servo, esta tua serva está lutando e está orando para que esta pessoa retorne para a tua casa. Eu te peço, Pai, que uma palavra de ordem possa entrar na vida desta pessoa que creu nesta palavra, que assim como o Senhor Jesus esteve naquele casamento em Canaã da Galileia e transformou aquela água em vinho, que o Senhor possa transformar este relacionamento, transformar esta vida, Senhor, que esta pessoa ela possa encontrar paz. Esta irmã que tem orado pelo seu marido há tanto tempo, este irmão que tem orado pela sua esposa, pelos seus filhos que estão afastados, Pai de misericórdia, abençoa o lar desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço, que assim seja. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
e esteja contigo. Paz seja contigo. Deus te abençoe.